criança e escola, escola e criança. Essa ideia está tão presente entre a gente que chega a dar a sensação de que as escolas sempre existiram e sempre tiveram como objetivo reunir e educar as crianças. Mas como seria o nosso mundo sem escola? Se não tivesse escola seria muito ruim, porque eu ia aprender a ler. Esse é bom. Tá, todo mundo ia ser burro, né? Não ia conseguir um emprego. A gente passa o maior tempo da tarde estudando, brincando, aprendendo. Ninguém ia saber quem era o seu nome próprio, não ia saber nem ler e escrever, ia ser burro, não ia saber fazer matemática, resolver os problemas. O aprendizado, na verdade, começa bem antes de irmos à escola. Assim que nascemos, já começamos a apreender o mundo. Seja através das coisas que escutamos, lemos, vemos, vivemos ou fazemos. E é dessa maneira, observando e participando, que vamos aprendendo sobre tudo que nos cerca. Sobre nossos costumes, nossa cultura, sobre o que podemos e o que não devemos fazer. Vejam só o exemplo de vida da pequena formiga. E cabe à escola complementar esse aprendizado, ensinando tudo aquilo que não aprendemos fora dela. É por isso mesmo que a escola é o lugar onde todas as crianças deveriam estar. Crianças como Pedro Henrique, que aos 8 anos já está na 2ª série. Apesar de ser de família pobre, ele recebe total apoio dos seus pais para continuar estudando. Já a história de Claudinei é bem diferente. Também com 8 anos e igualmente de família pobre, ele precisou abandonar a escola antes mesmo de completar o 1º ano. Claudinei mal sabe ler. Apesar de ser uma criança, trabalha feito adulto nas plantações de cana. O menino Jean-Pierre, que viveu no século XV na França, também não estudava. É que naquela época praticamente não existiam escolas, e as poucas que funcionavam não tinham uma preocupação especial com as crianças, e eram bem diferentes das escolas de hoje. Na Idade Média, as pessoas iam à escola quando podiam, independente da idade. Por isso, era comum que crianças, jovens e adultos estudassem juntos. As escolas também eram bem diferentes. Não havia lugares especiais para as aulas, que podiam ser dadas em uma sala qualquer, numa igreja, numa oficina e também ao ar livre. Mas até o século XVII, as crianças quase não iam à escola. É que na sociedade daquela época, que não separava o mundo das crianças do mundo dos adultos, a infância não era vista como uma fase de estudos ou de preparação. Independente de serem ricas ou pobres, as crianças tinham que se integrar rapidamente às atividades dos adultos, assumindo as funções de soldados ou de trabalhadores. Dolores, como todas as meninas do seu tempo, também deu um salto brusco da infância para o mundo adulto. Dolores viveu em Madrid no século XVII e aos 8 anos já participava intensamente do trabalho doméstico. Aos 12 estava casada e aos 14 anos já tinha 2 filhos. Thomas viveu na cidade de Dublin no século XVII, só que teve mais sorte que Dolores e conseguiu, ainda criança, frequentar uma escola. Nessa época, graças ao êxito educacional que as escolas começavam a ter, os educadores já estavam conquistando a ideia de uma infância longa, de uma infância voltada para a educação. Hoje ninguém questiona que lugar de criança é na escola. Bom, é claro que nem sempre foi assim. Tudo isso começou há mais ou menos uns 300 anos, no século XVII, quando educadores começaram a lutar e a provar que lugar de criança realmente é na escola. Bom, se nós formos olhar a história da nossa civilização, nós vamos perceber que só fazem 300 anos que lugar de criança é na escola. Aleluia.
Além da presença das crianças, o colégio dos tempos modernos, que começou a surgir a partir do século XVII, apresenta outra diferença marcante em relação às escolas medievais: a disciplina escolar. Uma disciplina que teve como modelo a austeridade, a hierarquia e a obediência, típicas das instituições religiosas. A partir dessa época, a escola moderna passou a construir prédios que seguiam a mesma arquitetura dos conventos, fechados para a rua e voltados para dentro. À semelhança dos conventos, a escola exercia um controle rígido sobre os horários dos alunos e também colocou o exercício como a principal atividade didática. Vários internatos surgem a partir daí. E pela primeira vez, os educadores conseguem impor às famílias o respeito pelo ciclo escolar integral. Como ocorre até hoje, no fim do século XVII, o papel da escola deixou de se limitar apenas ao ensino. Mais complexa e estruturada, a escola também começou a vigiar e a enquadrar a juventude. Para levar esse papel adiante, a escola, no fim do século XIX, começou a separar os alunos por capacidade ou idade e passou também a diferenciar a qualificação do professor, que deveria se adequar ao nível do aluno. O sonho de Claudinei é ser advogado, e ele sabe que tem direito a estudar em universidades públicas. Mas no fundo, e isso nunca ninguém disse para ele, Claudinei também sabe que é praticamente impossível para uma pessoa simples e pobre como ele cursar uma faculdade. O sonho de Peter sempre foi estudar num liceu, mas isso não foi possível. Filho de camponeses, ele só cursou o primário. John conseguiu realizar seu sonho. Filho de burgueses, ele pôde estudar num liceu. Esse sistema educacional que ainda discriminava socialmente as crianças surgiu no final do século XVIII, quando a escola única foi substituída por um duplo sistema de ensino. Para os mais pobres, como Peter, existiam as escolas primárias. Já os mais ricos, como John, estudavam no liceu, que corresponde ao atual ensino secundário. Já no século XIX, as principais tendências que vinham moldando o sistema educacional há 200 anos começaram a ganhar sua forma definitiva. As crianças são cada vez mais organizadas a partir de faixas etárias, e a escola consegue separar e isolar os alunos da sociedade dos adultos e realizar parte de seu projeto educacional, influenciando tanto a formação moral como intelectual das crianças. Para Elizabeth, a história foi bem diferente. No século XIX, as mulheres ainda eram excluídas da escola, e a maioria não sabia nem ler nem escrever. A história de Elizabeth já estava escrita há muito tempo. Como todas as meninas de sua época, ela também teve que abandonar sua infância para assumir as tarefas domésticas e o casamento. Alain, pobre e filho de camponeses, também não teve sua infância prolongada através da escola. Durante todo o século XIX e por boa parte do século XX, o que hoje nos parece um direito de todos era privilégio de alguns. Para essas crianças que tinham de trabalhar, o tempo parecia ter parado. Excluídas do sistema educacional, esses trabalhadores mirins continuavam a viver como as crianças da Idade Média, que passavam da infância à idade adulta de maneira brusca e precoce. Mais ou menos a mesma história que o menino Claudinei ainda vive hoje, às portas do século XXI. Se hoje parece natural que lugar de criança é na escola, antigamente não existia relação entre infância e escola.
Há cerca de 600 anos, durante a Idade Média, as escolas não estavam voltadas para o ensino das crianças. Nas improvisadas salas de aula, as crianças se misturavam indistintamente a jovens e adultos. Foi só a partir do fim do século XVII que começou a nascer a ideia de escola moderna que temos até hoje, quando os educadores começaram a organizar os alunos por faixa etária e a separar o mundo infantil do mundo dos adultos e a influenciar tanto na formação moral como intelectual das crianças. Se hoje as crianças têm o direito de estar na escola, independente da sua raça, religião, etnia ou classe social, é porque esse foi um direito que foi conquistado através dos séculos. Se mesmo assim nós temos crianças fora da escola, é porque alguma coisa está errada. E um direito como esse não pode ser esquecido nem desprezado. E essa é uma luta que tem que ser de todos nós.